A tecnologia veio para eu aproveitar melhor o seu potencial. Mas se eu comer mais MMM, deixa de ser felicidade, passa a ser compulsão. Você escreve que as novas gerações, elas não estão fugindo do trabalho, né? E aí eu faço essa conexão. E esse é o segredo. Então, quanto custa a felicidade? Você pode comprar a felicidade. O dinheiro, ele começa a você ter mais dinheiro e a felicidade, ela vai diminuindo com aquilo que você vem adquirindo com mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, o valor que você agrega à felicidade é muito pouco. Sebrae Prevcast, o espaço onde a gente fala de educação financeira, a gente fala de qualidade de vida e de previdência. E hoje o Sebrae Prevcast, ele recebe um convidado que, na verdade, ele transformou algumas experiências da vida dele. Eu diria que algumas observações do comportamento humano. Acho que também sobre o tempo de atuação dentro da Previdência Complementar. Eu acho que ele reuniu isso tudo e fez uma grande reflexão sobre felicidade. E hoje, a gente está aqui com o autor do livro. Vou até mostrar para vocês. Qual câmera? Aqui. A felicidade das gerações, entre as gerações, né? Essa obra, na verdade, ela fala sobre, não apenas sobre as gerações, o que as gerações enxergam sobre felicidade, mas é um livro que eu super indico. Ele fala sobre sonhos, ele fala sobre propósito, fala sobre planejamento, fala sobre aposentadoria, fala sobre relações humanas. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, meu ex-chefe, meu amigo, Edjaí Alves. Eu combinei com ele, quando eu conheci o doutor Edjaí, eu conheci, as pessoas me apresentaram assim, doutor Edjaí, então eu uso o doutor como se fosse o nome dele. Ele já chamou minha atenção algumas vezes, eu vou tentar, tá, o Edjaí Alves, mas pode ser que daqui a pouco saia um doutor. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, é um prazer imenso. Aqui nos bastidores eu conversei com você, né, que para mim foi um grande desafio, né, porque eu me vi assim na seguinte situação: como em tão pouco tempo eu vou ter o desafio de falar sobre a felicidade entre as gerações, né? No intervalo de tempo muito curto, então eu espero assim extrair o máximo possível. E se render, a gente parte para o episódio número 2, tá? Com certeza, estou à disposição. Bora começar? Vamos começar. Deixa eu te perguntar. Você escreveu esse livro, na verdade, ele nasceu de uma observação, né, das relações humanas, né, ao longo aí da sua vida. Quando eu fiquei sabendo do livro, eu pensei que esse livro ele fosse um retrato unicamente de uma pesquisa entre as várias gerações. E aí, quando eu comecei a ler, eu vi que ele é muito maior, ele é muito mais amplo, né? Ele foi construído ao longo de muitos anos, né? Ao longo de muitas observações, de muitas experiências. Em que momento você percebeu que a felicidade seria um tema tão importante? Primeiramente, obrigado, Viviana, aí eu voltar aqui ao Sebrae Previdência, essa casa onde eu tive bons momentos de felicidade, excelentes momentos, né, da minha vida, a minha felicidade durante esses anos, né, se deu nessa casa. Sim. E da convivência com vocês, da convivência tão saudável, né, tão agradável, né? Era muito legal. E, na realidade, bem, quem completa 70 anos, eu já estou com 73, tem alguma coisa a contar, né? Com certeza. E eu sempre fui, apesar de eu ter iniciado a minha vida na área de exatas, né, como engenheiro eletricista, eu tinha uma necessidade natural de me relacionar com as pessoas. E a profissão, apesar de eu adorar a minha profissão, ela não me proporcionava
essa oportunidade. Era algo Então, muito técnico era ali. algo muito técnico, era na área de estudos, então você ficava em frente a um computador, né? E a partir daí eu comecei a construir uma forma de saída. E interessante que eu vislumbrei o movimento sindical final dos anos 80. Eu comecei a me envolver com o movimento sindical e aí sim eu me relacionava com as pessoas, né? Eu tinha que conversar com as pessoas, eu comecei a conhecer. Era uma empresa de 11 mil empregados, a empresa que eu trabalhava. E era uma empresa que era muito grande. E aí eu disse, poxa, como é que tem tanta gente aqui? Eu passo o dia do trabalho todinho trancado nessa sala, em frente ao computador, fazendo simulação. E aí eu, através do movimento sindical, comecei a andar em empresa, conhecer as pessoas, me relacionar com as pessoas. E eu passei realmente a me sentir mais feliz, né? Me sentir mais feliz e me encontrar mais, né? E, coincidentemente, nessa época, um livro que muito me transformou também, assim, me despertou, digamos assim, foi Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu tinha 30 e poucos anos, li esse livro, e o livro me trouxe essa urgência, entendeu? De você trabalhar essa questão do relacionamento, de você conviver com as pessoas de forma saudável, de forma harmoniosa, né? Porque a felicidade é exatamente como se diz, ela não é um fim, ela não é um destino, é um meio, né? Você sabia que então, eu anotei... ela chega por acaso, ela chega dependendo das suas ações, das suas atitudes ao longo da vida. Né? Eu anotei isso, sabia? O que eu fiz? Eu tive o cuidado de ler e ia anotando tudo aquilo que saltava aos meus olhos, né? E eu lembro que eu vi essa parte no livro que você fala justamente sobre a felicidade não ser o fim, porque, na verdade, a gente associa muito felicidade ao futuro, né? Por exemplo, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso público. É sobre isso, quando você fala que felicidade não é sobre fim, é sobre esse processo? Exato, não é um destino. Então, a gente faz uma viagem, né? Eu fiz várias viagens, inclusive tenho 2 livros escritos de viagem, né? Me fala os títulos dos então, livros, eu tenho quem o livro quiser já... Rota 66, que eu cruzei Certo. os Estados Unidos, né? Fiz a Rota 66 completa e contornei a Península Ibérica. Então, era uma aventura em 3 semanas, né? Você tira um mês de férias e tinha 3 semanas para poder curtir. Então, eu vou dar um exemplo simples, os 2 exemplos. Então, passei 6 meses fazendo a pesquisa de tudo que eu queria ver, o que era que existia, o que eu queria ver e como era que eu ia distribuir meu tempo, que é um problema também de quem tem, né, o começo, meio, fim, duas férias, né? Essa pesquisa que você está falando de 6 meses é a pesquisa que você desenvolveu no Canadá? Ou Não. É a pesquisa. Não chegamos no Canadá. Pesquisa do roteiro que eu ia fazer a viagem. Sim, né? sim. No caso, Rota 66. Do Rota 66. Então, vou dar um exemplo. Rota 66. Eu saí de Chicago, que era o ponto de partida. Qual era o destino? Santa Mônica, lá em Los Angeles, que era o fim da Rota 66. Mas eu ia esperar ser feliz em Santa Mônica quando eu tinha tanta coisa prazerosa e bonita ao longo da viagem. Entendeu ou não? Entendi. Então, a felicidade é isso aí. Então, eu vou ser feliz quando eu chegar em Santa Mônica, que eu cumpri a Rota 66. Absolutamente não. O que foi mais prazeroso foi exatamente curtir o caminho. Né? Então, é assim, da mesma forma, é a nossa vida. E o caminho, às vezes, a gente não tem que esperar para ser feliz se eu ganhar na loteria, para ser feliz quando eu tiver meu primeiro filho, quando eu tiver meu primeiro neto. Não. A sua felicidade está aqui agora. E quem constrói é você. E depende de suas atitudes, depende dos seus atos. E você acha que essa felicidade, então, que muitas pessoas acham que está lá no destino, você acha que pode ser que ela seja maior, seja diferente, ou melhor vivenciada aí nesse caminho?
Eu não diria que a felicidade tem uma gradação. A felicidade é uma coisa tão íntima e tão pessoal que cada um sente na sua forma. Tem assim, atitudes de pessoas que a gente fica questionando. Poxa, como é que a pessoa pode ser feliz fazendo isso ou aquilo? Mas é o jeito dela. A felicidade ela não tem uma definição universal que você possa dizer. Felicidade só é feliz quem se comportar de tal maneira, quem viajar, quem fizer um cruzeiro, né, num navio bonito. Não existe. Graças a Deus, Deus nos deu essa... Né, Deus é muito sábio, né? E ele nos deu, imagine, tem a questão da felicidade. Quanto custa a felicidade? Eu não sei se é uma das perguntas que você vai fazer, mas já respondo. Tem preço? Quanto custa? Então, quanto custa a felicidade? Né? Você pode comprar a felicidade? É uma coisa... se você for, por exemplo, se eu compro uma máquina de fazer pastel de uma mulher que está no meio da rua, entendeu? Chorando lá porque está queimando as mãos numa panela velha lá, e eu compro uma máquina e dou àquela mulher, eu compro uma máquina, você ganhar por R$1.000, R$2.000, e eu dou àquela mulher, eu estou comprando a felicidade para ela, entendeu? Entendi. Entendeu? E quanto custa a felicidade? A felicidade tem dinheiro? Ela custa quanto? Bem, tem vários estudos. Tem 2 prêmios Nobel que fizeram um estudo nos Estados Unidos e eles fizeram uma pesquisa, um estudo científico muito profundo. E eles disseram o seguinte, eles disseram, olha, a felicidade, para você ser feliz, tem que ter no mínimo $100.000 por ano. Bem, a geração Z foi a primeira a questionar, né? A geração Z, como sempre, né? Só fala para quem está assistindo ou ouvindo a gente o ano de referência da geração Z, só para o pessoal se situar. A geração Z ela é de 97 a 2012. Tá, beleza. 97 a 2012. Pode continuar. Então, assim, por quê? Porque uma pessoa que não tem as suas necessidades essenciais básicas, é difícil dela ser feliz. Se ela não tem as necessidades básicas atendidas, ela é muito difícil ser atendida. Certamente. Então, quando ela começa a adquirir, né, a ter um teto, ter uma renda que ela consiga colocar comida na mesa, tudo que vem após isso, cada estágio desse é um valor de felicidade extremamente elevado para os conceitos dela, entendeu? Então, ela comprou um ventilador, é uma alegria. Comprou uma geladeira, é a alegria da família. Comprou um carro. Então, você tem outra alegria. E aí, o dinheiro, ele começa a você ter mais dinheiro e a felicidade ela vai diminuindo com aquilo que você vem adquirindo com mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, o valor que você agrega à felicidade é muito pouco. Por exemplo, quando você já adquiriu tudo, você é um bilionário. Você conseguiu ser um bilionário. Aí você comprou o carro mais caro do mundo hoje. Você vai sentir um pouquinho de felicidade. Porque é um carro a mais que ele tem, entendeu? Então, quais são os valores que, depois do dinheiro, que agrega a felicidade? O dinheiro deixa de mover o ponteiro da felicidade a partir de um determinado ponto. E, a partir daí, o que vale não é mais dinheiro. Quando o bilionário atingiu lá seus 80, 90 anos, o que é que traz felicidade para ele? Não é comprar uma nova casa de praia, um novo iate. O que traz felicidade para ele, sabe o que é? Saúde, sentimento de amar e ser amado. Isso não tem preço. Esses dois não têm preço.
os amigos. Então, Deus é perfeito, né? É perfeito. Deus é perfeito. Então, assim, quem tem mais dinheiro é mais feliz do que quem tem menos dinheiro? Não, não necessariamente. Lógico que o dinheiro é importante e ele contribui para você fazer muitas coisas e sentir momentos prazerosos de felicidade. Mas imagine, você vê o sorriso de uma pessoa numa casinha bem pobrezinha, que ele conseguiu comprar um ventilador e está dormindo bem agora à noite. O que é que significa isso para quem é um bilionário? Né? Se você comprar esse mesmo ventilador bilionário, ele vai sentir... Ele não vai nem ver. Eu acho que é aí que entra a questão quando você fala sobre as necessidades básicas. Necessidades essenciais. Né? O que é essencial ali para você comer, para você dormir, para você trabalhar, para você viver. Né? As pessoas falam muito assim, dinheiro não traz felicidade. Na verdade, como você bem colocou, né? Eu acho que o dinheiro ele tem um limitador, então, né? Eu estou entendendo tem um limitador. que ele existe trai, um limitador. agrega, ele vai deixando de agregar até um ponto que ele não agrega mais. Ele deixa de mover o ponteiro da felicidade. Então, a essência não está no dinheiro e está exatamente naquilo que, de fato, é essencial na vida. O dinheiro é essencial? É essencial. Mas o que é essencial na vida? Imagine o sentimento de amar e ser amado. Não é? Que o você dinheiro ter não saúde. compra. Saúde. Não é? Uhum. Saúde. Poxa, aí você é um bilionário. E quantas muito vezes dinheiro, o dinheiro não tá compra a muito... saúde? E a pessoa que não tem, está ali triste, não é? Mergulhado naquele seu problema de saúde. E tem aquela pessoa que tem o mínimo necessário e está sorridente, pulando, dançando. Né? É verdade. Então, é a perfeição aí. E deixa eu te divina, perguntar, quando você... Bora fazer um salto aí na sua trajetória, depois a gente volta, não tem problema. Vai randomicamente, né? Olha só, você esteve no Canadá e antes da gente chegar lá na pesquisa, que também contribuiu até para o título do livro, né? A Felicidade entre as Gerações, houve um planejamento, né? Ao longo da sua vida, eu li aqui que aos 50 anos você tomou uma decisão. Aos 50 você tomou a decisão de que aos 70... Você leu o livro, bem Eu li o livro. Que legal, gente, eu né? li o livro, eu marquei. E ele fez pegadinha comigo, tá? Foi fazendo assim aquelas perguntas assim mais detalhadas. Ele olhou para mim e disse: "Você leu o livro, né? Que legal, né? Eu não coloquei no chat." Olha só. Me perdi, peraí. O que eu ia perguntar? Volta, editor. Volta. Tá, voltei. A pesquisa do Canadá, que eu tomei a decisão. Não precisa voltar, não, editor. Na verdade, quando eu perguntei sobre a pesquisa no Canadá, eu quero falar um pouquinho antes dessa pesquisa chegar. Até porque a gente volta na questão do dinheiro aqui, né? Tá. Você, aos 50 anos, tomou a decisão de que aos 70 ia parar. E os 70 chegou e você parou, você cumpriu a sua promessa. A gente ficava ali questionando por que você vai sair, por que você vai sair, não sai, ainda tem muito a fazer, enfim. E você sempre explicou para a gente que era uma decisão tomada e construída ao longo de 20 anos. Né? Qual foi a preparação necessária para que você pudesse viver isso aqui? Para que você pudesse chegar e passar um tempo, um período da sua vida em outro país, que a gente sabe que tem custos, que é preciso preparo, que é preciso o tal do dinheiro aqui. Né? Conta um pouquinho desse período em que você tomou a decisão, vou parar aos 70. O que aconteceu durante esses 20 anos? E então, eu estava, nos 50 anos, eu estava até fora do Brasil, estava fazendo um curso, né, no exterior, e estava jantando, era dia do meu aniversário, né? E aí eu, conversando com os amigos, umas amigas lá, e disse: olha, eu estou me planejando, eu tomei a decisão,
para que aos 70 anos eu pare, não é bem aposentar. Eu vou deixar de ser empregado. Na realidade, minha aposentadoria, porque hoje em dia ninguém para, né? Você não, se você parar, você vai ter passa a ter outros problemas, né? Outros problemas, inclusive de saúde mental e tudo, né? Uhum. Então, apenas era uma decisão de ter uma agenda própria, era a decisão de fazer o que você quer na hora que você quer, que você, naturalmente, como empregado, Não seria você uma não parada. tem. Então, o sentido de aposentadoria, na realidade, era esse, né? Bem, eu tomei essa decisão aos 50 anos, mas tem um capítulo do livro que é específico sobre planejamento pessoal e trajetória de vida. Se vocês lerem o livro, vocês vão entender porque eu tomei essa decisão, né? Então, quando eu falo planejamento pessoal, você se preparar para a longevidade, que é outro capítulo, é o último capítulo do livro, é sobre longevidade. Então, nós temos uma expectativa de vida no Brasil e no mundo que a cada ano cresce, né? E a longevidade, ela também está aumentando. Então, o que é a longevidade? A longevidade é tudo aquilo que você vive após a expectativa de vida. Então, se minha expectativa de vida hoje é 78 anos, se eu viver até 100, que eu acho que eu vou viver até 100... Se tirar pelo seu pai... É apenas uma conta fechada. Isso aí, como meu pai, eu vou viver, com certeza. Mas a Deus pertence. Então, assim, se você vive 78 anos na expectativa de vida e você vive até 100, você tem uma longevidade de 22 anos. Legal ter uma longevidade, né? Agora, você está preparado para encarar essa longevidade com qualidade de vida? Porque a gente, Viviane, a gente não tem que pedir a Deus, a gente tem que pedir mais anos de vida. Entendeu? A gente tem que pedir vida nos anos que a gente tem. Então, a vida, a gente tem que viver. A gente tem que se preocupar em viver mais. A gente tem que se preocupar em viver o momento, né? E, naturalmente, é algo que a gente não tem absolutamente nenhum controle, né? Uhum. Isso pertence a Deus, né? Então, se você já sabe que vai ter uma expectativa de vida alta, maior, uma longevidade elevada, que bom. Como é que eu vou me preparar para viver com qualidade de vida? Esse é o desafio, e eu coloco isso muito claramente. E, assim, tem uma da pesquisa, sem querer entrar nos detalhes ainda da pesquisa, mas se você for olhar da pesquisa que eu fiz com a geração Y, Z e com todas as demais gerações até a silenciosa, a gente vai ver o seguinte: eu me surpreendi, e você vai ver a declaração de muitos entrevistados da geração Z e Y me agradecendo porque eu despertei isso na vida deles, que eles não estavam se preparando para. Então, na verdade, que você. Ter uma aposentadoria, se preparar com uma complementação de renda, da aposentadoria que você tem oficial. Então, durante esses 20 anos, sempre esteve em mente como é que vai ser a minha aposentadoria, como é que vai ser quando eu parar, entre aspas, porque a gente não está falando de parar, a gente está falando de uma questão laboral, daquele emprego fixo, né? Então, assim, eu percebo que durante esses 20 anos houve realmente uma preparação para que você pudesse investir, que seja em algo que te desse segurança, algo que fosse mais prazeroso. Durante esses 20 anos, você já sabia que ia chegar aqui? Você queria isso aqui, que você viveu aqui dentro desse livro? Sim. E aí envolve questão financeira, envolve planejamento, envolve guardar dinheiro. Então, quando eu falo planejamento pessoal, eu falo, por exemplo, no meu caso, desde o meu primeiro emprego, com 19 anos, eu comecei a pagar um fundo de pensão.
Previdência. Previdência. Só para quem está acompanhando a gente que não tem familiaridade com o nome. Previdência. Eu tinha a Previdência Oficial e eu tinha a Previdência Complementar, que, graças a Deus, aí foi até um privilégio, na época já tinham uma previdência privada, uma previdência complementar, né? E isso foi na época, porque na época que foi criado, que os fundos de pensão estatais principalmente foram criados, né, no início da década de 1970, início de 1970. Então, era muito questionado, porque nós vivenciávamos a ditadura militar, o pessoal dizia que era para guardar dinheiro para a aposentadoria dos militares. Em suma, gerava uma insegurança muito grande, porque nós não tínhamos educação financeira e muito menos previdenciária. Então, assim, para você aderir àquilo ali, que era, para você ter uma ideia, hoje é paridade 1 para 1, era 3 para 1. Aliás, desculpa, chegava 3 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Você colocava R$100, a empresa colocava 300, né? R$300. Então, mesmo assim, as pessoas, por desconhecimento, por desconfiança, entendeu? O sistema estava vivenciando, né, também algumas crises em fundos privados de previdência, né? E, consequentemente, levou muitos colegas meus, inclusive, a estarem com problemas hoje financeiros, porque não acreditaram e não apostaram, não aderiram, né? E, a partir daí, foi a educação financeira e previdenciária. Perfeito. Para isso, e graças a Deus, eu não só continuei, como me envolvi com o sistema de previdência complementar, né? Desde a FACHESP, o SEBRAE Previdência, né? Sua concepção, sua criação. Sim. Né? Eu participei de tudo isso. E é uma coisa que eu digo a vocês, o dinheiro, nesse caso, ele faz um diferencial enorme para você cumprir os seus planos, para você fazer acontecer e implementar tudo aquilo que você imagina. Porque a trajetória de vida, que é um capítulo também específico do livro, eu falo exatamente sobre isso. A gente tem que viver o agora, mas viver intensamente o agora. Mas pensando também no futuro, né? Afinal de contas, você não tem que ser irresponsável para dizer, não, eu vou viver hoje e o mundo vai se acabar amanhã. Não. O famoso equilíbrio, então, né? Então, assim, a vantagem é que a Previdência Complementar, hoje, ela é um seguro para a sua família. Então, eu sempre apostei na Previdência Complementar, eu sempre investi na Previdência Complementar, porque se eu não usufruísse, com certeza minha família iria usufruir. Perfeito. Né? Meus filhos, minha esposa. Né? Eu acho que é esse raciocínio mesmo. Esse é o raciocínio. Então, assim, é um caminho para você enfrentar a longevidade com qualidade de vida, é você se preparar financeiramente. Sim. E eu fiz até pesquisa também com uma rede social americana para entender os jovens da geração X e Y, X, Y e Z, como é que eles estavam se planejando. Então, já que a gente entrou nesse tema aí, vamos falar dele. Bora falar então, dessa pesquisa. É interessantíssimo o que eu presenciei, assim, apesar de que grande parte dos jovens, e os jovens, eu entrevistei jovens de 18 países no mundo, né? Uma concentração muito grande no Japão e na Coreia, Tailândia, Macedônia, Turquia. Uau. E toda a América Latina, toda a América da Latina, Central e do Norte, né? Inclusive o Panamá. Então, assim, as pessoas... quando eu entrei nessa rede americana, eu fiquei surpreso, assim, porque apesar dessas pessoas não estarem, muitos não estarem preocupados com o futuro, com se preparar financeiramente para o futuro, mas me surpreendeu as formas como aqueles que estão se preparando estão fazendo. É muito legal. Então, bora tentar dar uma pincelada aqui nessas gerações. Vamos lá. Depois das entrevistas, depois de muita observação,
Você consegue me dizer qual que foi a diferença assim que você percebeu mais gritante entre as gerações? A geração silenciosa, ela praticamente não está mais no mercado de trabalho. Essa geração era do meu pai, né? Era uma geração de 28 a 45, né? Então, é uma geração que eles preservavam muito a estabilidade e a segurança, isso era fundamental para eles. E ela é conhecida também, ela é conhecida como silenciosa, exatamente porque eles vivenciaram momentos dificílimos, né? Então, eles tinham dificuldade de se expressar. Né? Eles sofreram a depressão econômica, eles passaram por 2 guerras mundiais. Eles, politicamente, era muito fechado o sistema, entendeu? E eles tinham medo de se pronunciar. Isso aí se chama liberdade, né? Eles não tinham a liberdade de expressão que as outras gerações tiveram, né? Então, a geração, digamos assim, sofrida. Foi uma geração sofrida, foi uma geração que passou por muitas provações. Né? A geração Baby Boom, da qual eu faço parte, né? É uma geração pós-guerra. É a geração de 46 a 64. Né? Então essa geração... Ano, tá, gente? 1946 a 1964. É a geração da realização pessoal e profissional. É o pós-guerra, é a retomada do crescimento econômico mundial, e as pessoas passaram a ter o trabalho como identidade pessoal. E aí foi criada a competitividade, metas, não é? E essa geração foi uma geração muito absorvida pelo trabalho. E eu estou falando isso para você entender por que as outras gerações estão questionando as gerações anteriores. Entendi. Então, é uma geração que realmente ela vivia para o trabalho. Não é? Ela relegava o acompanhamento do crescimento dos filhos, né? Delegava a esposa, mas eles eram extremamente dedicados ao trabalho. Né? E aí veio toda essa questão desse ambiente competitivo nas empresas. Entendi. E tudo. Então, depois veio a geração X. Minha geração. Sua geração, novinha, né? Nem tanto. E a sua geração, que é de 65 a 80, você Isso. já é no finalzinho, né? Já está lá no finalzinho. Eu quase quase você seria geração Y, né? Mas eu sou a geração Coca-Cola. Então, essa geração, que é a geração também chamada geração Coca-Cola, é a geração que privilegiou também a vida profissional, ou seja, foi um pouco do que foi a geração Baby Boomer, seus pais, seus avós, mas é uma geração também que começou a se preocupar com a questão da vida pessoal. Aqui, eu até anotei, você fala de equilíbrio, né? Equilíbrio. Foi, digamos assim, vocês começaram a enxergar a geração de seus pais e dos seus avós, geração Baby Boomer e silenciosa, e disseram, poxa, meus pais trabalharam, deram muito pouco tempo, não acompanhou a minha vida, né? Você deve ter questionado isso, né? Porque estava sempre no trabalho, a prioridade era o trabalho, né? E se aposentaram para cuidar da saúde e morrer. É a triste realidade, né? Então, esse tipo de questionamento, eu não quero essa vida para mim. Então, vocês, geração X, foram os primeiros a pensar em equilíbrio trabalho-vida pessoal. Uma questão muito importante assim que eu percebi na pesquisa, que depois você deve perguntar como é que eu fiz a pesquisa, foi exatamente assim, toda tendência que você vê numa geração, toda tendência, ela é amplificada nas próximas. É ela começa numa geração... Isso eu detetei na pesquisa. Então, por exemplo, vocês começaram a falar sobre a vida profissional é legal, né? Eu sou patrimonialista também, entendeu? Eu quero ter meu carro, minha casa, eu sou feliz se eu tiver minha casa, me casar, né? Comprar minha moto, minha primeira moto, meu primeiro carro, mas
E depois tem minha casa de campo, minha casa de praia, né? E aí vem a geração Millennials, que é a geração Y, né? Que é a geração de 81 a 96. Isso. Essa geração, foi uma geração que você começou a perceber a questão do propósito. É uma geração que começou a pensar em propósito. E aí sim, eles gritaram mais do que vocês. Nós queremos equilíbrio, trabalho e vida pessoal, né? Porque nós não viemos ao mundo só para trabalhar, né? Se aposentar, se cuidar da saúde e morrer. Não quero isso para a minha vida, né? Então, foi uma geração que também foi uma geração, já a geração X também já começou a fazer uma transição entre o mundo analógico para o mundo digital. Então, vocês, geração X e geração Y, foram responsáveis por fazer a tradução do mundo analógico para o mundo digital. E as próximas gerações, aí vem a geração Z, que é de 97 a 2012. Né? E essa geração ela está revolucionando aí o mercado de trabalho, principalmente, né? Porque é a geração que veio com paradigmas totalmente diferentes das demais. Mas por quê? E por que ocorre essa aceleração de formas de agir, de formas de pensar de uma geração para outra? É a evolução tecnológica. É a tecnologia que traz isso. Então, a geração Z é a geração que já nasceu no mundo digital. Ela não aprendeu, ela já nasceu no mundo digital. A gente vê muito meme na internet, e aí a internet zombando, falando da geração Z, aí sempre traz uma pessoa mais velha para falar da geração mais jovem, que a geração Z, e eu vi que você foi ao contrário do que a gente vê nas redes sociais, porque você escreve que as novas gerações elas não estão fugindo do trabalho, né? Mas que elas estão buscando um novo significado para o trabalho, né? O que é esse significado para a geração Z? E então, quando eu falo em propósito, a geração Z é uma geração que está toda matéria, todo dia, se eu abrir aqui qualquer portal aqui de notícias, tem um artigo sobre a geração Z, que é isso, que é aquilo. Que não querem trabalhar? Eles disseram o seguinte, olha, trabalho e vida pessoal. Mas a prioridade é a minha vida pessoal e não o trabalho. Esse é o grande choque que está havendo aí no mercado de trabalho. Isso não quer dizer que ele não quer trabalhar. Isso não quer dizer que ele não quer trabalhar. Ao contrário, eles são... Primeiro, dominam a tecnologia, o mundo digital, as tecnologias. Eles são colaborativos. Só que eles não aceitam, por exemplo, esse conceito de 9 horas às 17 horas. Eles admitem, eles acham que a liderança, eles não querem cargo de gerente, de chefia, diretor. Eles não almejam isso. Porque eles sabem que um cargo que é oferecido da empresa para eles, na visão deles, é para escravizar eles. Para ele se tornar dono daquela empresa, parte daquela empresa, integrante daquela empresa. E hoje em dia, aí você ganha um celular da empresa. Ora, esse é o patrão. O celular é um patrão 24 horas, que você sai do ambiente de trabalho e continua com ele 24 horas, inclusive de madrugada. Ele pode tocar por uma emergência da empresa. Não é? Sim. Então, eles não querem. Eles não admitem a liderança. Eles só admitem a liderança por inspiração, e não a liderança que foi nomeada, que foi colocada por o diretor, às vezes até imposta lá, às vezes sem as competências necessárias.
eles são muito exigentes com relação a esses critérios. Então, assim, gerência, liderança só por inspiração. Feedbacks, os feedbacks que eles querem, não é aquele feedback, você tem assim, assim, assim. Eles querem um feedback em que eles também possam questionar. Não é aquele feedback de cima para baixo que você tem que, digamos assim, engolir. Eles não entendem isso. Então, Viviane, a geração Z, ela, ao longo da sua trajetória de vida, ela vai ter simplesmente 18 empregos em 6 carreiras diferentes. Vão passar, em média, 9 meses em cada emprego, em média, né? E vão morar em 15 residências ao longo da vida. Então, aí você diz, poxa, vestir a camisa da empresa não é o propósito, não é o objetivo deles. Ser patrimonialista também não, eles não aspiram a comprar apartamento de luxo, casa de luxo, carro de luxo. Aliás, eles nem querem carro e nem querem casa. Carro é um problema, é uma família, é uma preocupação para eles. Eles querem ter mobilidade, liberdade, flexibilidade. Né? Flexibilidade. Morar num apartamento simples, eu estou dizendo isso que eu convivi quase um ano com eles em Vancouver, em São Francisco. Me fala um pouquinho, como é que foi essa pesquisa? Você conseguiu, quando você acabou de falar da geração silenciosa, do baby boom, geração X, Y, Z, você conseguiu conversar com todas essas gerações? Foi uma escola? Foi um curso? Você se hospedou em algum lugar e teve contato? Como é que foi essa pesquisa? Foram gravações? Você fez vídeos? Me conta um pouquinho como é que você executou, como é que você aplicou essa pesquisa e se essa pesquisa, lá no Canadá, ela pegou todas essas gerações? Você conviveu com pessoas mais velhas e pessoas mais jovens? Como é que foi isso? E então, quando eu completei os 70 anos, né, que eu me desliguei, eu disse, poxa, eu vou... todo mundo fala da geração... Eu tinha curiosidade, né, em conhecer melhor as gerações que estão chegando aí, as novas, né? Seu foco era a geração Z, né? Z, né? Y. E eu digo, eu acho que eu vou conviver com eles, vou voltar para o banco de escola, 40 anos depois. Então, lá você foi estudar. Então, 40 anos depois, eu disse, eu vou vou lá, dar uma melhorada no meu inglês e eu vou conviver com esse pessoal. Para conhecer, porque todo mundo fala, todo dia eu leio um artigo, né, era uma escola de inglês. É uma escola de inglês, é a Kaplan International School, lá em Vancouver, e Global School, lá em São Francisco. Então, assim, aí eu fui. Mas eu fui despretensioso, né? Eu não fui para fazer uma pesquisa com eles. E eu comecei a conviver com eles, né? Eu comecei a conviver com aqueles jovens do mundo inteiro. Imagina, do mundo inteiro. Tipo, quais países? Olha, eu convivi, a maioria era japonês, coreanos. Depois vinha Macedônia, Tailândia, Turquia, vinha Itália, vinha França, vinha Espanha, vinha Bélgica. Tinha outro brasileiro lá? Que tinha brasileiros também. E inclusive, tinha uma colega belga que foi a primeira a fazer a entrevista e me inspirar também para fazer esse livro, que eu até cito ela nos agradecimentos. Mas, assim, eu digo, quando eu comecei a conviver com eles, aí eu disse, poxa, eu estou diante de uma grande oportunidade de me aprofundar mais no entendimento do que a geração Y e a geração Z, que é tão questionada, né? E aí eu comecei a fazer eu digo, eu vou fazer algumas perguntas a eles. Eu comecei a fazer com a belga, minha amiga belga. E aí eu disse, olha, poxa, como é que você vislumbra o que é feliz? Qual é a sua percepção sobre felicidade? Como é que você vislumbra Quantos anos seu futuro? Ela tem? tinha 21 anos.
né? E aí eu disse, como é que você vislumbra? Qual é a sua percepção como é sobre a felicidade? Como é que você vislumbra aí seu futuro? Você vai viver mais de 100 anos, a longevidade? Como é que você está se preparando para isso? Ela foi a primeira? Foi. Eu tenho um vídeo, eu tenho quase 70 vídeos que eu gravei. E aí eu disse, e aí, o que é que você acha do meio ambiente? E eu tinha assim, depois das pesquisas, eu tive uma grata surpresa, que foi ter mais esperança no planeta Terra. Você percebeu uma preocupação maior com o meio ambiente? Eles são extremamente preocupados com o meio ambiente. Entendeu? E como eu falei que tudo que eu percebi numa geração era amplificado nas demais, aí depois que eu fiz a pesquisa com a geração Z e Y, eu disse, bem, eu tenho Z e Y, legal, mas eu vou comparar com o quê? Aí foi quando eu estendi desde até as demais gerações. E eu tenho uma colega da geração, uma colega de academia, da geração silenciosa, 96 anos. Que legal. E eu converso muito com ela, e ela fala também no livro. Falo também de a mãe de uma colega minha que viveu 107 anos aqui em Brasília, né? E aí eu digo, eu tenho que ter efeito comparativo para entender qual a diferença, né? E aí eu fui a Portugal, entrevistei várias pessoas também lá, entrevistei geração alfa, eu entrevistei geração alfa de 6 anos, 7 anos eu fiz vídeos, né? Mas abaixo de 7 anos, de 2 anos, 3 anos, eu fiz observações. Observações, a gente passava o dia inteiro com eles, com as crianças, para ver o comportamento deles, provocando, né? Entendeu? E para entender o comportamento deles. E eu lhe digo uma coisa, assim, foi uma grata surpresa, entendeu? Você entender e você ouvir, por exemplo, de um garoto de 11 anos, por exemplo, da geração alfa, eu perguntar o que é felicidade para ele, ele dizer, olha, felicidade para mim é comer M&M. M&M. Eu digo, M&M, coloridinho, aquele bicho. Agora, se eu como M&M, eu vou me sentir mais feliz ainda, ele disse. E se eu comer mais M&Ms, eu vou ser mais feliz ainda, ele disse. Mas se eu comer mais M&M, deixa de ser felicidade, passa a ser compulsão. E eu achei muito interessante, né? 12 anos. Esse conceito. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Eu entrevistei ele em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Então, assim, tudo que você observa em uma geração, ela é amplificada nas demais. E quando você fala da geração Z, a gente está falando da geração que está sendo tão questionada, a gente está falando da geração que daqui a 20 anos está dominando o mundo, é quem está mandando do mundo. É a geração Z. Uhum. Vai estar à frente dos governos, das grandes corporações. Aliás, já tem muitos CEOs em startups, em empresas, da geração Z. Então, é esse pessoal que vai estar comandando o mundo daqui a 20 anos, não está tão longe. Né? Então, assim, a sua observação, ela começou bem antes, na verdade, né? Dessa viagem, né? Você, pelo que eu percebo, você já vinha... você sempre foi muito observador, né? Você sempre foi muito de olhar, de observar... Comportamento humano. De olhar o comportamento humano, né? Assim. Porque quando você foi para lá, você foi com foco nessa geração mais jovem, né? De conhecer, mas nem de fazer... Você já tinha o material das gerações mais antigas? Não. Eu fiz depois. Pegou lá em Vancouver? Não, primeiro eu peguei a geração X, Z e Y, Z, né? No Canadá. E depois no Canadá e em São Francisco. E aí, quando eu fui fazer o efeito comparativo, é que eu passei a entrevistar as demais. Aí entrevistei todo mundo no meio da rua, no táxi, no Uber, né? Eu passava a entrevistar várias pessoas para poder ter esse efeito comparativo. Né? E quando você perguntava sobre felicidade, porque o tema do livro fala sobre felicidade entre as gerações,
que você pode destacar aqui para a gente? Qual é a percepção? O que cada geração enxergava como felicidade? Felicidade tem assim, não existe. Se fosse assim, não existe. Eu não tive esse sentimento de dizer, poxa, todo mundo acha que felicidade é isso, né? Cada um tem seu. Cada uma das pessoas que entrevistei, elas tinham um conceito diferente, uma percepção diferente. Mas, no entanto, tem algo em comum a todas as gerações. Então, acho que eu vou mudar minha pergunta. Tá. Eu tinha perguntado lá, deveria estar perguntando agora, eu perguntei qual era a maior diferença, mas, na verdade, eu quero saber, eu acho que o ideal é perguntar o que há de comum aí entre essas gerações. Então, assim, cada um tinha uma percepção diferente, mas tinha algo muito comum entre todas elas, entendeu? Praticamente, eu acho que uns 90% citava a questão da família e amigos. Família, amigos. Relações humanas. Isso aí é que trazia felicidade para todas elas. Assim, no terceiro nível, aí vinha viagens. Eu quero viajar muito, principalmente as novas gerações. Eles querem viajar muito, conhecer novas culturas, novos povos, entendeu? Até porque eles não são exigentes com questão de glamour, de conforto, entendeu? Eles topam tudo, digamos assim, né? Então, eles são simples, eles curtem. Eu convivi com eles muito, principalmente lá em Vancouver. Eu convivi muito com eles, assim, da gente sair da escola e ir para a praia, para a beira da praia, ficava até a noite, entendeu? E, assim, eles não bebem álcool. Pouquíssimos. É até uma preocupação da indústria de bebidas, principalmente de cerveja, que esses jovens, o consumo de álcool no mundo está reduzindo, né? E grande responsável disso é a geração Z. Eu acho até um reflexo, né, do que eles entendem como felicidade, exato. Que é aquela questão, não, eu quero qualidade de vida, eu não quero ser milionário, eu quero ter um dinheiro. Viver, curtir, exato. Para curtir. E engraçado que quando eu estava lendo sobre a geração Z, eu vi muito os meus filhos. Imagino, né? Aquela questão de liberdade. E o meu mais velho fala assim, mãe, eu quero ser milionário. Eu falei, você podia ser. Mas para eles isso não é. A visão que ele faz. A visão que ele faz de felicidade olha, quero ter meu trabalho, claro que eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma vida, né, mais tranquila. Mas ele prioriza mais aquele bem-estar. De repente, assim, recebi uma proposta para ganhar 20 mil. Não, mas aqui o salário de 15 vai me dar liberdade para poder fazer uma aula de futevôlei. Aqui vai me dar liberdade de horário, essa daqui eu vou ter que cumprir horário. Então, muitas vezes, você percebeu isso quando você conversou com os jovens lá, que muitas vezes eles até abriam mão de algo maior financeiramente, porque eles entendem que qualidade de vida, flexibilidade, isso tudo fala muito mais alto? Era muito perceptível? Exatamente, isso é muito perceptível. Inclusive, assim, eles têm a sensação de, assim, ora, eu estou trabalhando, eu tenho que estar feliz no trabalho. Eu tenho que entender que o que eu estou fazendo está contribuindo para algo positivo para a sociedade, algo que vai trazer bem-estar para as pessoas. Então, é a questão do propósito, não é? Então, quando eles perdem a esperança nisso, quando eles percebem que não há essa questão dentro do trabalho que ele está fazendo, ele se desliga. Por isso que ele vai ter muito emprego. Ele se desliga. E o que é que acontece? Ele acumulou algum dinheiro que ele não gastou muito, ele não comprou carro, ele não andou trocando de carro, nem comprando carro. Ele pega esse dinheiro e vai viajar. Viajar até quando estiver próximo de acabar, ele arruma outro emprego. Isso quer dizer que eles estão mais preocupados ou mais interessados em experiências do que acumular um patrimônio.
Você falou tudo, exatamente isso. Eu li no seu livro. Então, pior, né? Então, experiências é muito mais valoroso do que o patrimônio, entendeu? Então, para eles, experiência é o que vale. Para eles, experiência é viver. É trazer felicidade agregar felicidade para a vida deles. Teve alguma história, uma só, que te chamou mais atenção? Seja entre os jovens, seja com as crianças, com as pessoas mais idosas? Então, vamos lá. Quando eu entrevistei, por exemplo, as entrevistas que eu fiz lá em Vancouver, foi bem interessante, porque quando eu fiz a primeira entrevista com minha amiga da Bélgica, de repente, uma coreana, amiga minha coreana, que era geração Y, mas era uma pessoa que estava fazendo um período sabático lá em Vancouver, e era uma pessoa que tinha mudado o governo da Coreia, né? E no governo anterior ela era a autoridade máxima de LGPD. E o mais interessante é que ela comprou o meu projeto. Ela comprou a ideia, e ela fazia as agendas, e ela filmava, eu chamava ela de camerawoman. Que sensacional! Ela acreditou assim, e foi trabalhar para você. Trabalhar junto, entendeu? Olha só. Nos intervalos, depois da aula, antes da aula, entendeu? Então, assim, era de 1h às 6h, todo dia. Eu convivi com mais de 160 jovens e tive a ajuda fantástica de minha colega sul-coreana, né? Então, assim, o que é que me chamou mais atenção? Vamos lá. Na geração Baby Boomer, o que mais eu percebi era pessoas assim que algumas não tinham se preparado financeiramente para chegar a esse momento, né? Mas muitas das que eu entrevistei, elas se prepararam, né, financeiramente, estão muito bem, alguns inclusive morando no exterior, né? Saíram do Brasil, foram morar no exterior. E eu entrevistei também essas pessoas. E o mais interessante é o seguinte, é que ela me dizendo, uma colega minha, era um casal, na realidade, trabalhava na mesma empresa, e ela me dizendo o seguinte, ele disse, olha, eu estou aqui por obra e graça do Espírito Santo. Eu estava morando em Portugal. Porque se fosse depender da minha decisão para eu entrar numa previdência complementar no início dos anos, no final dos anos 70, por decisão minha, jamais eu teria isso. Mas um colega meu que eu agradeço, que foi um anjo que Deus colocou na minha vida, enviada por Deus, para dizer, você vai entrar nessa previdência privada, tal, no fundo de pensão. E ela entrou e disse que, graças a Deus, ela está usufruindo de tudo isso, né? Então, assim, muita gente, naquela época, como não tinha o conceito de educação financeira e previdenciária, eles entravam mais por convencimento assim, dos amigos, dos colegas, né, da família. Né? Mas, assim, hoje não tem como você dizer, não, eu não sabia. Não. Hoje você sabe, né? Porque os meios de comunicação, a forma como o sistema de previdência complementar, principalmente, trabalha nesta área de esclarecimento e da necessidade para você despertar o interesse e a necessidade, não é nem interesse, a necessidade de você contribuir para uma previdência privada para complementar, porque você não vai viver de uma previdência que não vai lhe atender. Não vai lhe atender, por vários motivos. Primeiro, porque não é o suficiente, para quem quanto mais você ganha, é menos insuficiente. Como também todo mundo acompanha aí a pirâmide etária, né? Hoje a gente tem menos pessoas trabalhando para manter e a gente sabe que é um aposentado. futuro duvidoso, né, da Previdência Oficial. E a gente não sabe. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Você imagine que em Hong Kong a pirâmide, né, ela inverte. Se você for olhar a pirâmide de Hong Kong em 2055, você toma um susto, né? A conta não fecha. De como a população... Por quê? Porque, dois motivos. Você está vivendo mais e está nascendo menos pessoa. Por exemplo, uma colega da geração Z,
da França, mora no norte da França. O que é felicidade para você? Minha felicidade para mim é me acordar com meus 2 gatinhos de manhã. Mas você pensa em casar? Não. Ter filho? Casar talvez, né? Ter filho? Não, estou feliz com meus gatinhos. Então, assim, os pets, eles passaram a fazer parte do núcleo familiar. Só que pet não gera renda, né? Não é isso? Só despesa. É prazeroso, agradável, é excelente companhia, sim, mas, infelizmente, não gera renda para a Previdência, né? Sim. Então, assim, o futuro realmente é incerto. Então, a gente tem que se preparar, tem que diversificar também, né? Perfeito. Todas as formas de investimento para ter uma garantia no futuro. Bem, da geração Z, a geração Z, da geração alfa, eu coloquei a questão do conceito de felicidade da criança, né? Como a geração Z é interessante exatamente porque elas estão quebrando realmente aí todo esse paradigma em relação ao mercado de trabalho. E aí você pode me perguntar, mas tudo bem, você falou sobre comportamentos totalmente diferentes. Vamos lá, a geração Z nasceu no mundo digital. A geração alfa, ela já nasceu na inteligência artificial. Uhum. E a geração beta, que começou a nascer em janeiro do ano passado, 2025, é a geração de quê? Da robótica. Né? Então, os humanoides, né, os robôs humanoides, que a gente já vê o balé lá na China, né? Uhum. E então, o que será o pensamento da geração beta? Né? Se a gente está tão impressionado com toda essa questão da geração Z versus mercado de trabalho, esse choque geracional. Aí você pode me perguntar, mas Jair, como é que as empresas estão convivendo, podem conciliar isso? Né? Então você imagina o seguinte, nós, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 5 gerações no ambiente de trabalho, pela primeira vez. Ia chegar aí. Elas estão... Como é que uma empresa... como é que você acha que uma empresa... como é que é possível uma harmonia, na verdade? Então, dentro de uma empresa, aqui a gente tem umas 4 gerações aqui. E olha que somos uma empresa pequena, né? Em quantidade de funcionários. Mas eu tenho a X, eu tenho a X, eu tenho a Y, eu tenho a Z, boom, né? Tenho a Baby Boom. Eu tenho 4 gerações aqui. Então como é que mantém a harmonia dentro da empresa? Você imagina nas grandes corporações esse choque geracional violento, não é? Como ele disse, pela primeira vez na história da humanidade, 5 gerações convivem dentro do mesmo ambiente, né? Se integrando, se relacionando e, às vezes, também criando choques, né, de ideias, choques de costumes. Né? Como é que é possível essa convivência? Bem, primeiramente, eu já li artigos, por exemplo, de que tem grandes empresas que não querem contratar a geração Z, que é um erro violento. Né? Então, como é que você o que é que pode proporcionar a harmonia entre essas gerações? Primeiro, à luz de tudo isso, se chama tecnologia. Segundo, é a questão também de estar... A área de gestão de pessoas está preparada para promover essa harmonia. Né? Porque não adianta eu tentar convencer, como um líder de uma empresa, né, tentar impor os meus pensamentos para uma geração que questiona tudo. Tem que ser o contrário. Primeiro eu tenho que entender essas gerações, o pensamento dela, para depois eu dizer... Imagina o seguinte, se você for olhar o próprio vocabulário das empresas é diferente da geração Z. Vocabulário. Então, primeiro eu tenho que entender a linguagem deles. E eles têm que entender a linguagem da empresa. Né?
Se eles não entendem a linguagem da empresa, como é que eles vão entender as metas e as diretrizes da empresa? Então, como é que você pode promover? O papel, a tecnologia, ela tem um papel importantíssimo, e eu vou lhe explicar por quê, e também a área de gestão de pessoas, ela tem um papel fundamental de promover essa harmonia. Né? Promover não é eu vou treinar a geração Z para se adaptar aqui. Está errado. Você tem que treinar, são as lideranças da sua empresa para poder entender a geração Z e tentar conviver com elas e aproveitar o potencial delas. Né? Então, a geração Z, ela não admite, ela não aceita essas regras, esses normativos de empresas, se eles não se convencerem. Por exemplo, onde é que a tecnologia entra nisso? A tecnologia entra no seguinte: o que é que tem a geração Baby Boom e a geração X de bom na empresa? A experiência, o conhecimento. Ela tem também a segurança. O que é que tem a geração? Vamos lá para o extremo. A geração Y e Z, o que é que elas têm? Elas têm a tecnologia, o domínio da tecnologia. Então, aquele discurso de eu entrei aqui na empresa, eu preciso entender a cultura organizacional. É imposto para eles. Eles não aceitam. Então é o seguinte: você tem que pegar a ousadia, o conhecimento de quem sabe de tudo, com a ousadia de quem está querendo aprender. E qual é a conexão disso? A conexão disso se chama tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo simples. Vamos lá. As gerações Baby Boomer, X, não quero lhe atingir, não. Elas, vamos mudar o normativo vamos mudar aqui o manual de comunicação da empresa. Cria-se um grupo de trabalho, faz-se uma portaria. Né? Esse grupo de trabalho vai entrevistar várias pessoas e, no prazo de 90 dias, podendo ser renovável por mais 90 dias, tem que entregar à diretoria o relatório. Ok? As gerações novas, elas não aceitam isso. A tecnologia, para elas, é o seguinte: olha, gente, está aqui no TikTok, que eles são 3 bilhões de usuários no mundo inteiro. TikTok, a maioria é a geração Z. Eles só se comunicam, eles não querem saber do WhatsApp, eles se comunicam pelo TikTok. Para comprar, para se relacionar, para tudo. Então, coloca no TikTok e diz: gente, aqui está o manual de comunicação da empresa e os pontos passíveis aí de mudanças, e gostaria de ter sugestões de vocês até amanhã. São esses, tais. Com 48 horas, 72 horas, eles entregam realmente o que deve ser feito para atualizar o manual de comunicação da empresa. Então, esse é o choque geracional. Se você começa, com o conhecimento que você tem, a usar o conhecimento das gerações novas para poder potencializar as ações da empresa, você vai conseguir a harmonia produtiva. E, como eu lhe falei, a harmonia produtiva, para administrar o choque entre gerações, ela não se dá por reuniões fechadas, onde eu digo as regras e você fica calado e não questiona, entendeu? Entendi. Elas não aceitam isso, entendeu? Eles querem, ou seja, eu estou lhe motivando pelo que eu acho que são os motivos para você se motivar, que está errado. Está errado. Eu tenho um grupo que pensa diferente, que age diferente. Então, eu tenho que conhecer melhor vocês, e aí cabe que a área de gestão de pessoas tenha um treinamento, não é só com a geração, tem principalmente com a direção, os dirigentes da empresa, os gerentes, as lideranças da empresa, para entender, olha, é assim que se lida com a geração Z. Né? Aí sim, você vai começar a diminuir esse choque geracional. E aí você promover
porque o grande segredo da harmonia produtiva, ela se dá exatamente em cima de eu saber aproveitar o seu potencial usando a tecnologia e aproveitar o seu potencial. A tecnologia veio para eu aproveitar melhor o seu potencial, e o seu potencial pode ser no manuseio da tecnologia, já que as novas gerações dominam, e juntar o conhecimento das gerações baby boomer, da geração X, e aí eu faço essa conexão. E esse é o segredo, realmente, de toda empresa para você melhorar a harmonia produtiva e, consequentemente, ter um maior resultado dentro da empresa, é você juntar essas peças. É difícil? Não. É trabalhoso. Tem que ter paciência. Mas ela é necessária. Ao invés de eu ficar... O grupo da geração mais velha, é assim que trata na empresa. Fica naquela sala e o grupo da geração menor. Não quero ninguém da geração Z aqui, não, que faz muito barulho, faz isso. Né? Então, esse é um trabalho, é um desafio para qualquer área de gestão de pessoas das empresas. Perfeito. Bora falar de propósito? Propósito. Olha, me chamou bastante a atenção, como eu falei no início do episódio, né? Que o livro, ele traz várias frentes, ele não é exclusivamente sobre a pesquisa, né? Mas ele dá um apanhado, assim, muito importante sobre pontos que, direta ou indiretamente, estão ligados à felicidade. Bora fazer um bate-bola aqui. Eu separei algumas perguntas sobre esse bloco, né? Você acredita... Na verdade, assim, você escreve que felicidade, ela não caiu do céu. Ela não cai do céu, né? Que a gente precisa ter um propósito. Como é que a gente encontra? A gente escuta tanta mensagem sobre propósito, né? Como é que encontra propósito ao longo da vida? O que é propósito? Como é que eu acho? Como é que eu sei qual é o meu propósito? Aí cada um que tem que responder por isso, né? Porque nós não devemos delegar a nossa felicidade, não pode terceirizar a nossa felicidade. A única pessoa responsável por você, pela sua felicidade, é você mesma. Imagina o seguinte, vamos para o conceito de felicidade. Então, vamos separar aqui. Vamos para o conceito de felicidade. Você e a gente consegue dar um conceito aqui para propósito? Perfeito. Então, o que é felicidade? Bem, felicidade. Eu conceituar felicidade agora é algo que vai ser muito mais de mim do que... Porque, o que é felicidade para o Edjaí? Vamos lá. Primeiro, nossa vida. O que é nossa vida aqui na Terra? Ela aqui é uma travessia. Ela não é uma viagem comum. Ela é uma jornada. Uma jornada. Ao longo da sua vida é uma jornada. É um caminho. Íntima e transformadora. Íntima, então, é seu. É só você que é responsável por isso. Vou terceirizar a culpa porque eu fui infeliz nisso, naquilo. Não tem terceirização. Transformadora. Transformadora, ela requer o quê, Viviane? Propósito. Você só tem transformação na sua vida se você agir. Então, propósito é você dizer, eu quero me aposentar aos 70 anos e se aposentar porque você agiu para que aquilo acontecesse. Né? E não simplesmente, eu não consegui porque a empresa, porque o chefe... Deixa de terceirizar a culpa. Então, propósito é aquilo que sai de dentro de você, que você demonstra quem é você, que você aparece quem é você, para você fazer aquilo que você acha que é bom para a sua vida e que vai lhe trazer felicidade. Então, assim, qual é o conceito de felicidade? Você imagina, todos nós, a humanidade inteira, eu estou falando da humanidade inteira, sabe quantas pessoas eu estou falando? 117 bilhões de pessoas que já passaram aqui na Terra.
incluindo os 8 bilhões e 200 milhões que vivem hoje, né? Desde a criação do Homo sapiens há 200 mil anos atrás. Então, todos buscavam o quê? A felicidade. A felicidade. Mas cada um procurou a sua maneira. Entendeu? Cada um procurou a sua maneira. Então, assim, nós não devemos absolutamente delegar a nossa felicidade para os outros. Eu vou ser feliz se eu me casar com aquela menina tão bonita, aquele é meu sonho, aí eu vou ser feliz. Qual é a garantia que você tem disso, gente? Se casou, teve problema de relacionamento para caramba, teve 2 filhos e 5 anos, 7 anos, na crise de 7 anos, separou. Acabou a felicidade. Então, você tem que ser autor da sua vida. Você tem que ser o autor da sua vida. Então, quando falo de propósito, e eu enfatizo muito essa questão do livro, é exatamente você ter determinação para com a sua vida e deixar de terceirizar a culpa, de colocar a culpa nas pessoas, no mundo externo, que eu fui infeliz nisso, eu tive a infelicidade de ter um chefe muito ruim, eu tive a infelicidade de ter isso ou aquilo. Não. Quando você fala sobre ser protagonista da própria vida, é sobre essa responsabilidade? Sim. Eu não tenho que terceirizar, eu tenho que ser protagonista da minha própria vida. Eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes, certas ou erradas, entendeu? Mas que eu tenho um propósito, que meu propósito é ser feliz, como é todo mundo que já passou aqui na Terra, né? Agora, realmente, a gente não sabe, não tem a mínima ideia, porque felicidade é uma coisa muito efêmera, muito... Né? No livro você fala de alguns remédios, né? Para a felicidade, você dedicou um capítulo sobre isso. Você consegue citar para a gente alguns remédios para a felicidade? O que eu posso fazer para ser uma pessoa mais feliz, para buscar a minha felicidade? Eu estava lendo hoje um artigo de um médico que tem 103 anos, é o médico mais antigo do mundo em atividade. Ele coloca exatamente, por exemplo, o ódio. O ódio é um tóxico biológico, né, que lhe corrói. Então, isso traz infelicidade. Então, o que é que traz felicidade? E dentro dos conceitos das entrevistas que eu fiz, eu pude captar também isso. Uma das coisas mais importantes que eu encontrei foi gratidão. 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 A pessoa que é grata, a pessoa que é capaz de ser grato por tudo, é a pessoa que não carrega ódio. E aí entra o perdão. Perdão. Eu não lembro se ele está no... Entendeu? A gratidão, o perdão, o amor. Ele está aqui. O amor. Ser amada, né? E amar alguém. O sentimento de amar e ser amado. Tudo isso é remédio para a felicidade. E está ao nosso alcance e não custa nada, gente. O exercício físico. Eu não compro amor. Exercício físico. Exercício físico é um dos principais remédios, principalmente se você está aí com a perspectiva de longevidade. Então, o exercício físico, eu cito aí no capítulo da longevidade, ele é fundamental, ele é importantíssimo por vários motivos, né? Tanto para você manter o seu organismo. Por exemplo, meu médico sempre me diz, faça musculação. Quanto mais velho você ficar, mais faça musculação. Sim. Mas por quê? Porque os músculos é que sustentam os ossos. A estrutura óssea ela é sustentada pelos músculos. Então você evita cair, se cair, você evita quebrar uma perna, um braço,
né? Um ombro. Então, a importância do exercício físico, da caminhada, entendeu? A caminhada ele traz muito prazer, né? Não só fisicamente, como você, né? Contemplar a paisagem, né? Então, esses são remédios essenciais. E a longevidade tem uma outra coisa também do remédio, é a questão da amizade, né? Você, por exemplo, a questão da sociabilização na longevidade é uma das coisas fundamentais. Fundamentais pelo seguinte, porque você ter amigos é uma coisa que leva você até o final da vida com alguém com quem você possa compartilhar, que nem sempre é um familiar. E eu coloco até aí no livro o seguinte, eu coloco a história, por exemplo, meu pai tinha uma capacidade enorme de sociabilização. Ele se mudou de uma cidade depois de, 40 anos para outra. Parecia que, da primeira semana, ele já estava morando ali há muito tempo. Ele fazia amizade com a comunidade. E jogando dominó, jogando carta, conversando, pescando. Ele sempre faz, né? E tem uma coisa que eu coloco aí no livro, que é o seguinte, os amigos, no final, na longevidade, eles passam a ser até mais importantes do que a família. Por vários motivos. Um deles... Primeiro, se eu tenho o meu vizinho, a pessoa que mora no meu bairro, eu me encontro com ele o dia todo, se eu quiser. O filho, quando ele sai de casa, ele vem visitar você no sábado e domingo para mostrar o neto e tal. Não é? Na hora, quando você tem uma necessidade de madrugada, quem primeiro está próximo, você na velhice, não é teu filho, não, tua filha, é teu vizinho. E se você tem uma boa relação com ele, melhor ainda. E depois, o amigo é aquela pessoa que eu posso conversar tudo, sem medo de nada. A família, que é importantíssima a família, mas para eu falar com você sobre uma questão, sobre uma outra pessoa, eu posso estar lhe atingindo. Ou então eu posso estar falando de algo que nem é com relação a pessoas, mas que você pode se sentir constrangida, se sentir que está falando mal de mim ou que está falando mal disso ou daquilo. Então você, para falar com a família, você tem alguns milindres. Você não pode falar tudo, não é? Já para falar com um amigo, você fala o que quiser, chama ele de cachorro, chama ele de o que quiser. Mas para você tirar uma brincadeira com a família, já leva para o lado pessoal. Então, a longevidade, a sociabilização, ela é fundamental para manter você ativo. Infelizmente, tem uma pesquisa terrível nos Estados Unidos que 30% dos idosos estão solitários. Isso daí reduz a perspectiva, a expectativa de vida, né? E deixa a pessoa infeliz. Imagine, solidão. Né? Nós nascemos, o ser humano nasceu para viver em comunidade, para viver se relacionando com as pessoas. Se você se isola, você atrofia, né? Então, esse é o segredo. E eu tive uma grata surpresa também, Viviane, de me preocupar no capítulo da longevidade em saber qual era a cidade mais, historicamente, mais... Ai, eu passei. É Austrália. Não é Austrália. Eu estava tentando lembrar a cidade. Veranópolis. Eu não ia acertar. Veranópolis. Então, eu disse... A terra da longevidade. Então, aí eu digo, caramba, eu falo de longevidade e tal, mas e no Brasil, né? Aí eu fui pesquisar. Aí achei Veranópolis. Eu me surpreendi. Eu estava fechando o livro, o livro, que era o último capítulo, e aí eu disse, eu vou
eu vou nessa cidade, eu vou entrevistar o pessoal, o prefeito de lá. Aí liguei para o prefeito. Aí o prefeito ficou entusiasmadíssimo, entendeu? E ele disse, pode vir aqui, o dia que você marcar eu lhe receberei com minha secretária de saúde, meu secretário de assistência social, não sei o que e tal. E eu digo, então vamos marcar logo, né? Eu marquei e fui, né? Eu fui a Veranópolis. E aí eu fiquei curioso em saber porque historicamente era a cidade mais longeva do Brasil. Então, eu fui muito bem recebido pelo prefeito e ele colocou que era aquilo ali que acontecia desde os anos 80, foi um pacto feito entre as lideranças da cidade para que isso passasse a ser não uma política de governo, mas sim uma política de Estado, uma política municipal, que passava de mandato para mandato, de governo para governo, independentemente de qual a linha política, mas que fosse mantida aquela política. E qual era a política? A política era o seguinte: primeiro, entender por que as pessoas estavam vivendo muito. Segundo, dar apoio e intensificar e dar assistência direcionada para as comunidades. Veranópolis é interessante, é uma cidade de imigrantes italianos, e tem 28 comunidades italianas lá. Então, qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade lá é o seguinte: as comunidades italianas, italiano é muito família, vive muito em comunidade. Né? Tanto que ele diz, olha, todo sábado eu tenho que ir a uma festa na comunidade, por isso que eu sou tão gordo assim. Né? E aí ele dizendo, olha, por que é que as pessoas vivem muito lá em Veranópolis? Porque as comunidades agrícolas lá, principalmente, eles plantam, comem o que plantam. Já não tem agrotóxico. Segundo, italiano é muito festeiro, né? Então, é festa, é dança, é música, entendeu? Então, eles têm festa, assim, impressionante. Eles têm muitas festas e tudo isso faz com que eles tenham uma sociabilização, que é importante na longevidade, que eles tenham uma alimentação saudável, que eles se exercitem porque praticam atividade que requer deslocamento. E aí ele me disse uma coisa interessante. E tem também a uva Vitória, segundo ele, que é a uva que traz longevidade. Eu tomei o vinho. Uva Vitória? Uva Vitória é o nome da uva. E aí ele me disse, mas olha, você vai conhecer melhor, não é comigo. É com o Instituto de Longevidade. Eu disse, como? Ele disse, Instituto de Longevidade. Foi criado em 1993. Aí ele disse, eu vou ligar agora para o presidente para você ir lá. Eu disse, aqui tem um Instituto de Longevidade. Eu não sabia. E ele ligou e o presidente disse, não, eu recebo ele, logo depois do almoço, pode vir que eu recebo. E eu fui. E tive a grata surpresa de estar o presidente e estar o fundador, que estava chegando de Porto Alegre. O nome do instituto é Instituto Moriguchi. E eu fiz uma entrevista, quase 1 hora de gravação com o Moriguchi, o fundador. E eu disse, mas como é que você chegou a isso? Aí foi quando ele contou que o pai dele morreu agora com 100 anos, agora no início desse ano, que é o Dr. Moriguchi, que era fundador do Centro de Longevidade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E ele mandou o filho, fez medicina, ele, no caso o Moriguchi, que fundou o instituto, ele botou o nome do pai, que também é o nome dele, né? E ele foi para Carolina do Norte fazer doutorado em medicina, em longevidade. E ele fez, quando voltou, disse, aí, papai, vou trabalhar aí com você? Ele disse, não, você não vai trabalhar, não. Como? Você vai procurar no Brasil, qual é a cidade, eu estou falando em 1993, né? Há 33 anos. Você vai procurar no Brasil a cidade mais longeva e entender porque ela é mais longeva. Aí foi quando ele foi ao IBGE, que naquela época não tinha tantas informações, ele foi ao IBGE e descobriu que era Veranópolis. Aí ele foi lá e fez a pesquisa
E desde 93 que a população é monitorada. Ele disse, o presidente me disse, o Paulo Senger disse, olha, 6 horas da manhã pode estar nevando aqui, porque lá é muito frio. 6 horas da manhã está a fila dos velhinhos aqui, tudinho para fazer exame de sangue, fazer os exames que eles fazem todo acompanhamento. Eles fazem todo tipo de exame para entender as taxas, o que eles estão comendo, qual o resultado deles, ou seja, por que eles estão vivendo muito. Eu achei interessantíssimo. E isso está dentro do capítulo também sobre os remédios para a felicidade, né? Está dentro exatamente. Eu vou citar aqui, você colocou exercício físico, jejum, comida de verdade, que você acabou de falar. Comida de verdade, que é a comida natural, a comida, né, que não tem agrotóxico, comida saudável. O banho de sol. Banho de sol, porque eles são agricultores, a maioria, né, da população. O que você já citou aqui sobre amar alguém e ser amado. Amar e ser amado, isso é o mais importante. Gratidão. Deixar de lado a ofensa, o perdão. A meditação, o pensar positivo, a espiritualidade e a amizade. Então, tudo isso não está na prateleira de nenhuma farmácia, é gratuito, está aí à sua disposição, depende do seu propósito, de sua determinação. Né? Doutora Edjaí, ó o doutor. Doutora Edjaí, para a gente encerrar, porque eu passaria aqui horas e horas conversando com você, porque a gente não passou nem por 20% do que tem aqui dentro desse material super rico. Para a gente fechar, é possível a gente ser feliz de tudo que você viveu, de tudo que você observou, de todos esses remédios para a felicidade que a gente acabou de citar aqui, tudo que você conversou durante as pesquisas, porque um dos remédios que você cita aqui, você fala sobre positividade, você fala também sobre espiritualidade. Você acha que é possível ser feliz independente do cenário, seja ele... E aí eu estou falando de um cenário, pode ser um cenário de dor, um cenário de perda, um cenário de luto. Ainda assim, independente de classe, independente de dinheiro, a gente reconhece o valor do dinheiro, a gente reconhece a necessidade do dinheiro, a gente reconhece e defende o planejamento. Mas é possível ser feliz independente do cenário, seja ele um cenário de dor, por exemplo? Então, a trajetória de vida nossa, a gente constrói muitas coisas. Coisas boas, coisas ruins. A gente absorve coisas boas, absorve coisas ruins. E a gente age de formas certas e de forma errada. Então, assim, a felicidade... A pessoa que busca a felicidade, que a felicidade não está nas prateleiras para ser vendida, né? Você é quem busca, né? E você busca não com a ansiedade de que eu vou ser. Não, você não vai ser feliz. Você é feliz ou não é feliz agora. E quando você é feliz, procura uma vida. O que é uma vida com felicidade? Lógico, fatores internos, fatores externos, fatores endógenos, fatores exógenos, né? Então, são coisas que acontecem que está fora do seu controle. Mas aquilo que está dentro do seu controle, a responsabilidade é exclusivamente sua. Aquilo que está fora do seu controle, como você falou, a perda de um parente, uma doença, né? O que é que acontece com uma pessoa que tem esse controle, que é uma pessoa que busca a felicidade? A pessoa que é mais feliz, ela vai sofrer com as dificuldades que vierem, mas ela vai sofrer menos. Entendeu? Essa é a grande diferença. A grande diferença é que quem busca uma vida feliz, nas dificuldades, o impacto é menor para elas. Elas sabem absorver, elas sabem entender melhor. Esse é o grande diferencial de você
buscar a felicidade, ou você... A gente vive uma vida aqui que nós construímos muitas coisas ruins, nós atraímos muitas coisas ruins para a gente. A gente é responsável por isso. Poxa, se eu tenho um ambiente de trabalho, eu posso contribuir para um ambiente agradável e não tóxico, por que é que eu vou agora criar um ambiente tóxico para essa infelicidade também, né, cair sobre minha vida? Né? Então, por isso que eu digo, a questão da responsabilidade da nossa felicidade cabe a cada um de nós, entendeu? E quando todos nós aqui nesse grupo, nós procuramos, temos esse propósito, nós vamos ter um ambiente melhor, nós vamos ser mais felizes. E o contrário, você já sabe o que é, né? É um ambiente tóxico, de intriga, que você vai para casa chateado, que não dorme direito. Não é? Então, a responsabilidade é nossa. E se você é uma pessoa que sempre busca a felicidade, com certeza você vai enfrentar as intempéries da vida com mais tranquilidade. Vai ter uma repercussão menor sobre sua vida. Já para aquelas pessoas que só buscam, que não buscam a felicidade, que estão sempre preocupadas em arranjar coisas, não é, que vai desagregar o grupo, que vai, não é, contaminar o grupo, que vai criar ódio nas pessoas, tudo que cair sobre essas pessoas vai ser multiplicado, entendeu? Vai ser amplificado. Então, esse é o grande segredo. Então, Deus trouxe ao mundo cada um de nós para ser feliz. E a infelicidade, a maior parte, é construída por nós mesmos. Uau. Obrigada. Obrigada pela lição, obrigada pelo conhecimento, obrigada pelo tempo. Eu que agradeço aí a você, a diretoria aí, a Evandro, nosso presidente, a Nilton, Eu acho que você vai. Eu acho que você precisa voltar, tá? É, né? Porque Vamos eu lá, falei para você sobre a responsabilidade de pincelar um pouco de cada capítulo, um pouco de cada informação que você trouxe aqui. Podemos nos aprofundar mais específico em cada deles, né? Com certeza. Doutora Jair, mais uma vez, muito obrigada. Viu? A casa é sua. Nosso participante. Olha, para você que ficou até agora aqui com a gente, meu muito obrigada. Nós passamos uma temporada com podcast parado, porque nós estamos reestruturando o conteúdo, trazendo muita novidade para vocês. Então, meu agradecimento. Fique aqui no YouTube, nas redes sociais. A gente tem um Instagram, o perfil institucional, @SebraePrev, e a gente também tem o Finanças Check, que é o nosso perfil de educação financeira e previdenciária. Então, eu nunca pedi isso. Eu vou começar a pedir, né? A gente começa a assistir aos podcasts. É o seguinte: gostou? Vai lá, curte, compartilha, clica. Sabe de alguém que está precisando escutar esse podcast? Já compartilha isso com eles, tá bom? E até o próximo Sebrae Prevcast. Tchau, tchau.